Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre consulta aos dados do CNPJ na Receita Federal, utilizando o Power Automate. Será que dá para fazer sem utilizar recursos premium? Chega mais, eu sou Ana Lima, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, estou aqui no site da Receita, no comprovante de situação de inscrição e de situação cadastral. Estou com os dados aqui do CNPJ da Petrobras e aqui ele me traz todas as informações, que seria a atividade da empresa, algumas informações do endereço, e é exatamente essas informações que a gente precisa acessar lá dentro do Power Automate. Tem uma API, um diretório que que chama receita.ws, que se eu colocar o mesmo CNPJ da Petrobras e fazer essa consulta, ele me traz as informações em um formato JSON. Então, vai trazer as informações da Petrobras, traz também o quadro societário, as atividades dela e aqui a informação do endereço. E é exatamente a mesma informação que está aqui no comprovante. Então, se eu consultar, se for logador, Avenida República do Chile, e consultar aqui, a gente vai ter a mesma informação, Avenida República do Chile. Ok? Então, é exatamente esse diretório que nós vamos usar lá no Power Automate para trazer essa informação para a gente. Vou copiar ele novamente. Vou acessar aqui novo fluxo, no make.powerautomate, fluxo da nuvem instantâneo. E aqui eu vou dar um nome para ele de busca CNPJ. Deixa eu colocar essa informação em maiúsculo, busca CNPJ. E vou usar o gatilho do Power Apps, porque a informação do CNPJ vai vir do nosso aplicativo. Mas você pode usar o disparo manual, até um fluxo agendado, dependendo da sua necessidade. Então, vamos criar esse fluxo. E aqui no Power Apps nós vamos adicionar uma entrada de texto e eu vou dar um nome como var CNPJ. Vamos adicionar uma nova etapa e aqui eu vou chamar um conector que vai permitir a gente fazer essa consulta. E é o OneDrive. Exatamente isso. Então, nós não vamos utilizar recurso premium para poder fazer essa requisição lá naquela API, tá? E a ação que nós vamos usar é essa aqui, carregar arquivo da URL. Ok, e a URL de origem é aquela que a gente informou da Receita WS, e aqui nós vamos concatenar com o CNPJ que vai vir do nosso aplicativo. Então, var CNPJ. E qual é o caminho que ele vai salvar? Na verdade, aqui nós vamos dar o nome do arquivo, ele vai salvar no próprio OneDrive esse arquivo com aqueles dados populados, tá? Lá que a gente consultou daquele em formato JSON. Então, aqui eu vou informar o nome desse arquivo, Pode colocar qualquer informação, se eu falar dados, CNPJ. E aqui eu vou concatenar ele com uma função de guide, só para ele gerar um identificador único, para a gente não ter problemas com a nomeação do arquivo. E vou nomear com .json, para ele só tipificar o arquivo. Ok, então nós vamos adicionar uma nova etapa. E aqui nós vamos usar mais um conector do OneDrive e a ação obter conteúdo do arquivo usando o caminho. Então, obter conteúdo do arquivo, usando o caminho. Essa é a ação aqui. E qual é o caminho do arquivo? A gente já fez ele nessa ação, que é carregar o arquivo da URL. Então, você vai só colocar aqui o caminho do arquivo. Ok, nós vamos salvar. Nós vamos testar essa primeira ação. Então, testar manualmente, testar. Ele vai pedir um CNPJ, então vou colocar novamente aqui o CNPJ da Petrobras. E concluído. Então, ele está indo lá, buscando esse arquivo, populando ele em formato JSON e trouxe o conteúdo aqui para a gente. Vamos analisar essas saídas brutas desse arquivo. Bom, o que ele trouxe? Ele vai trazer aqui a estrutura desse arquivo, o corpo do arquivo e esse conteúdo. O que interessa para a gente é essa última etapa, que é o body e o conteúdo. Eu vou copiar isso aqui só para ficar mais didático essa demonstração. Você não tem necessidade de copiar isso não, tá? Então, vou excluir aqui, que era um teste que eu estava fazendo anteriormente. Vamos colocar aqui. Ok. Então, o que traz esse arquivo, aquela saída, que ele fez essa consulta? Então, ele traz o body, o conteúdo, e aqui ele traz toda aquela informação que está naquele em formato JSON. Só que essa informação, ela está codificada. Então, a gente precisa usar uma função para descodificar e trazer as informações do CNPJ para a gente, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, aqui no Automate, nós vamos editar novamente.
E aqui nós vamos adicionar uma nova etapa. E eu vou fazer uma chamada do compor, ok? Então, vou acessar aqui o compor. E eu vou adicionar as saídas aqui, na verdade, o conteúdo do arquivo, que veio da etapa anterior. Só que se eu deixar só dessa forma, ele não vai descer o nível para a gente, que a gente precisa da informação do corpo e do conteúdo. Então, aqui eu tenho que fazer um ajuste aqui nessas saídas aqui. Então, vou copiar essa saída. Vou vir aqui no meu bloco de notas. Vou colar aqui. E aqui eu preciso fazer uma adaptação. Então, como que a gente faz isso? Aqui eu vou usar a função output, que ele vai acessar as saídas da ação anterior, que é obter conteúdo de arquivo usando o caminho, tá? Vou usar uma interrogação aqui. Vou abrir e fechar colchetes e abrir e fechar aspas, tá? Porque essa ação, ela permite, né, esse ajuste, ele permite a gente acessar, né, a estrutura desse arquivo. Aí, depois da interrogação aqui, eu tenho que informar qual estrutura que eu quero acessar. Então, eu quero acessar o body. Então, vou copiar aqui o body. E aí, eu tenho que descer mais o nível. Então, vou colocar interrogação, vou abrir e fechar colchetes e abrir e fechar aspas. E aqui eu quero o content, que é esse segundo content aqui. Então, vou copiar ele e vou colar aqui. Content, então tá pronto. Então, nós vamos acessar. Vamos colocar essa função adaptada aqui. De novo, então, ok. É isso mesmo que a gente precisa. A próxima etapa, aí agora o que ele vai fazer? Ele vai lá, vai carregar o arquivo, né, em JSON, a gente vai obter o conteúdo desse arquivo, e agora ele vai pegar esse arquivo e trazer para a gente só esse conteúdo aqui, só essa parte. Só que como ele está decodificado, na próxima ação aqui, nova etapa, eu vou chamar uma função, deixa eu colocar um compor, mas só para ele deixar eu acessar aqui a operação de dados. E eu vou colocar a ação de analisar JSON, ok? Só que se eu chamar aqui as saídas do compor, ele não vai entender, ele vai dar erro, porque esse compor aqui, ele tá codificado. Então, a gente precisa usar uma função para decodificar, e ele está em base 64. Então, nós vamos usar a função do Power Automate, decode base 64. Vou abrir aqui o parênteses e vou colocar os valores dinâmicos, vou colocar as saídas do compor, que é aquele content que a gente já viu como que ele funciona. Então, vou salvar aqui. O esquema, eu vou abrir e fechar chaves, só para a gente poder fazer um teste. Vou salvar. E vou testar. Automaticamente, a gente já tem um gatilho com aquele CNPJ. Vamos testar ele. Ok, então deu com êxito. E aqui a gente tem um analisar JSON. E é exatamente aquela informação que tem naquela URL. A atividade principal, a data da situação, o nome, tudo formatado certinho, né, com o JSON. E aí, agora a gente precisa levar essa informação lá para o Power Apps. Só que se eu levar essa informação para o Power Apps sem gerar um esquema aqui para ele, né, ele vai dificultar para a gente pegar exatamente essa informação, que seria, por exemplo, eu quero essa data da situação, eu quero o nome. Então, se eu não colocar um esquema definido para ele não vai me deixar extrair esses dados. Eu teria que usar várias funções para chegar nesse resultado. Então, uma maneira mais simples da gente fazer isso é assim, eu vou editar o fluxo novamente, e aqui no esquema, eu vou definir um esquema, que eu já tenho ele pronto aqui, e eu vou deixar ele na descrição do vídeo. E aí ele já traz esse formato JSON com as informações que a gente precisa. Então, se tem informação que eu não estou pegando aqui e você precisa, é só você editar esse esquema e aí você vai poder acessar essa informação. Então, vamos gerar uma nova etapa. E aqui nessa nova etapa, nós vamos usar, né, o Power Apps para responder um fluxo lá para o Power Apps. Então, nós vamos acessar aqui o conector do Power Apps e essa ação, responder a um Power Apps ou a um fluxo. E aqui nós vamos adicionar uma saída e eu vou adicionar o texto. Qual a informação que eu quero levar lá para o Power Apps? Então, vou levar o CNPJ, vou levar a razão social, vou levar o nome fantasia, vou levar o endereço
a cidade. E aqui eu vou colocar só uma ação de vários status, né? Para a gente só poder checar se essa consulta ela foi realizada ou não. E aqui eu vou colocar um. E aqui no CNPJ, aí ele me traz já o JSON analisado. Então aqui eu vou informar o CNPJ, deixa eu buscar aqui. Aqui, a razão social, acho que tá como nome, isso. Aqui o nome fantasia. O endereço, acho que tá Logradouro, ok. A cidade, acho que lá na receita tá como município, ok. E é essa a informação. E aqui eu vou adicionar mais uma ramificação paralela, que vai ser essa mesma ação do Power Apps. Responder a um fluxo. E aqui eu vou adicionar exatamente as mesmas saídas, tá? Tem que ser igualzinho. Então, vamos selecionar CNPJ, texto, razão social, nome fantasia, endereço, e aqui o vale status. Ops, não, a cidade, né? Cidade, e aqui o vale status. E aqui eu vou selecionar. Aí aqui eu tenho que usar uma função para ele levar os dados nulo, tá? Você já vai entender por quê. Não, ok. Eu vou só copiar isso aqui para cá. Não. E o var status aqui for 0. Só que ele só vai executar essa ação aqui em configuração de execução depois, só se a ação anterior falhou, foi ignorada ou atingiu o tempo limite. Então, caso a gente não consiga realizar essa consulta, ou seja, por uma indisponibilidade do servidor ou até mesmo da internet, ele vai retornar lá para o Power Apps o var status 0, né? Falando que essa consulta não foi bem sucedida, tá? Então a gente trata isso lá. E agora, só para a gente fechar o fluxo aqui, eu vou chamar novamente o conector do OneDrive e vou excluir o arquivo para ele não ficar poluindo lá o nosso OneDrive. Aí ele vai excluir o arquivo que a gente criou lá no começo. Então, é isso aqui, ó, o ID do carregar arquivo. Então, ele vai excluir. Vamos salvar. Ok, e vamos lá no Power Apps, só para eu demonstrar como que a gente vai consumir isso aqui dentro, tá? Então, aqui na parte do fluxo, deixa eu excluir esse aqui, que era o que eu estava fazendo o teste. Aí, vamos adicionar um fluxo. E aqui é esse busca CNPJ. Ok. Então, nós vamos informar aqui no botão que você tiver, ou até mesmo no ícone para fazer essa busca. Aí você pode usar a propriedade onSelect, tá? Mas como eu estou usando aqui o Fluent, né, o Creator Kit, então aqui ele não tem a propriedade onSelect, então vou usar o onChange, tá? Mas é a mesma coisa, o que vai mudar é que você vai usar o onSelect quando você for fazer essa ação. Então, aqui no onChange, eu vou definir uma variável no updateContext. E aqui eu vou chamar essa variável de lock consulta CNPJ. E aqui eu vou pedir para ele executar o nosso fluxo do busca CNPJ.one. Aí ele vai perguntar qual, né, que é a saída que a gente, a entrada que a gente colocou lá no Power Automate. Então tá aqui, ó, var CNPJ. Aí ele, tá, da onde eu vou buscar essa informação? Então nós vamos informar para ele que é nesse txt aqui. Então busca CNPJ.text. Que nós vamos fechar a ação do busca CNPJ.one. Nós vamos fechar a variável updateContext e aqui nós vamos fechar. E dar 2 pontos. Aí a gente trata depois, tá? Então, aqui quando a gente for fazer, eu vou copiar aqui o lock consulta CNPJ. Porque é essa variável que a gente chamou. Aí quando a gente for fazer a execução, aí aqui no default da razão social, nós vamos colocar aqui lock consulta e nós vamos trazer a razão social, que é as saídas que a gente estabeleceu lá no Automate.
E aqui nós vamos colocar o nome fantasia, então lock consulta CNPJ ponto nome fantasia, vamos acessar essa propriedade. E aqui no endereço também, ponto endereço. E aqui nós vamos adicionar a cidade, ponto cidade. Isso, agora só para a gente finalizar aqui, deixa eu dar 2 pontos e vírgula aqui, e nós vamos fazer uma condição, que vai ser if, caso essa variável aqui, lock consulta CNPJ, ponto, o var status dela, que é aquele retorno que a gente atribuiu, ela for igual a 0, aí aqui o 0 ele tem que estar entre aspas, tá? Porque a gente definiu que a saída é texto. Então, nós vamos notificar o usuário. Então, que quer dizer que a ação, como ela status é 0, ela não foi processada. Então, nós vamos dar um notify. Abrir aqui. E aqui nós vamos colocar um texto para ele, né? No momento, por exemplo, né? No momento não conseguimos processar a consulta. Tente novamente mais tarde. Alguma coisa nesse sentido, só para avisar, comunicar ao usuário. E aqui vai ser notification type error, né? Que a consulta não foi bem sucedida. Nós vamos atribuir um limite, pode ser 2 segundos, né? Isso que tanto faz. E agora, caso ela dê certo, né? Que aí vai ser o contrário de 0, que é o status vai ser 1, aí nós vamos só notificar o usuário que a consulta realizada com sucesso. E aqui o notification type vai ser success e aqui 2000 também. Aqui nós vamos fechar e fechar o if. Vamos formatar. E agora nós vamos fazer o teste dele trazendo aqui para o Power Apps. Vamos no modo executar. Vou pegar novamente aquele CNPJ da Petrobras. Vou copiar aqui e colar o CNPJ. E aí nós vamos fazer essa consulta. Então, ele está indo lá, buscando essa informação e trouxe aqui a razão social, o nome, o endereço e a cidade. Então, é bem simples, né? A gente fazer esse fluxo, foi bem rápido. E aqui você pode trazer todas as outras informações, que seria o quadro societário, né? Mais informações de endereço. Então, é isso. Obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e nos vemos na próxima. Até mais.